Boa noite, pessoal. Tudo bom? Acho que todo mundo já está na sala. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo de hoje. Tá? A gente tem um carinho muito especial pelo Leonardo. Leonardo foi um grande colega na pós-graduação. Tive a oportunidade de fazer algumas coisas com ele, de treinamento de facilities, há uns anos atrás. E ele vai explicar para vocês de onde que ele veio, de uma série de coisas muito interessantes, de trabalhos interessantíssimos aí, que vai mostrar logo no slide dele. Não vou entrar no detalhe de apresentar o Leonardo, mas com certeza foi uma trajetória brilhante que ele vem tendo na vida dele até agora, e exatamente por essa experiência enriquecedora que ele possui, a gente fez esse convite para ele poder hoje estar presente aqui com a gente, nesse bate-papo, passando um pouquinho dessa experiência que ele tem, né, nesses anos que ele vivencia, tanto a parte da aeronáutica, que ele vai apresentar para vocês, quanto na parte de engenharia de manutenção e, ultimamente, nos últimos anos, focado realmente em facilities. Tá? Então, Leonardo, gostaria que você assumisse aí um bate-papo, a aula. É uma palestra, é um bate-papo realmente interessante que ele vai trazer para vocês sobre escola, e algumas informações realmente vai quebrar paradigma, porque a gente não está muito acostumado a ouvir de falar em engenharia de manutenção em escola, né? Em hotel, né? Então, a gente está trazendo aquela parte da manutenção não industrial para vocês poderem ter ciência do que acontece no outro mundo fora da indústria, né? Então, Léo, seja bem-vindo, fique à vontade, a palestra é toda sua, tá? Um abraço aí para você. Obrigado aí, mestre Almeida. Uma alegria estar aqui, podendo apresentar um pouquinho da minha experiência, né, como engenheiro de manutenção, nesse mundo tão envolvente, tão fascinante, tão alegre, né, e tão dependente, né, digamos assim, da engenharia de manutenção para alcançar seus resultados, seus objetivos estratégicos. E eu achei um desafio e tanto poder apresentar aqui para a turma de engenharia de manutenção, trazendo essa experiência. Eu acho que é um campo fora da indústria, não é nenhuma usina hidrelétrica, não é nenhuma usina nuclear, não é nenhum porto, não é nenhuma central de produção açucareira, não é nenhuma fábrica de bebidas, né? Então, assim, o engenheiro de manutenção, o engenheiro industrial, ele meio que já vê um caminho certo, né, de aplicação de todas as ferramentas que são apresentadas e estão bem desenvolvidas, né? Mestre Lorival Tavares está presente aqui no bate-papo, então já é um orgulho imenso estar aqui podendo apresentar. E a turma de engenheiros também, como eu falei, que sempre esperam estar numa indústria, agora vão ter uma visão das instituições de ensino, né, que eu já estou nesse ramo desde 2015, são 8 anos aí, como engenheiro de manutenção, e ao longo desses anos a gente veio trazendo melhorias, e isso aí reflete sim no negócio, reflete sim na qualidade da escola, do ponto de vista do ensino, da função ensinar, e reflete, com certeza, no aprendizado dos alunos. Então, eu venho aqui apresentar com muito orgulho e com muita expectativa de poder trazer mais pessoas para esse ramo de serviços, né, que é o Facility Management, com a pegada de engenharia de manutenção. Tem muitos facilities managers, muitos gerentes de facilities que não têm base de engenharia de manutenção, e eles dependem de consultoria. Então, eu acho que inclusive, um ramo de atividade, de negócio, né, para os engenheiros autônomos formados em engenharia de manutenção se apresentarem para os gerentes de facilities que não têm formação técnica e apresentarem as tecnologias, os conceitos, como forma de melhorar o desempenho das suas escolas, das suas instituições de ensino. Então, isso acaba sendo uma aplicação muito interessante, um negócio a ser desbravado aí pelos engenheiros. Bom, legal. Então, fico feliz aí que a sala está cheia, são 18 participantes, é isso mesmo, professor? São 18 pessoas que estão presentes até agora. O pessoal vai chegando devagarzinho, tá? Até porque hoje dia é quinta-feira, o pessoal chega em casa,
e daqui a pouco a sala vai chegar num número maior, aí vai esquentar. Então, vamos devagar, enquanto o pessoal está chegando, vai tomar banho, né? Comer uma coisinha para poder vir nos prestigiar aqui. Fica à vontade. Legal. Então, falando um pouquinho da aplicação da engenharia de manutenção nas instituições de ensino, desafios, conquistas e resultados, né? No meu caso, já desde 2015, aqui na Escola Americana do Rio de Janeiro, comecei como engenheiro de manutenção, uma escola nova que foi fundada também em 2015, o Campus da Barra, e que, na verdade, ela tinha sua manutenção no modelo antigo, né? E eu entrei trazendo uma pegada nova, conceitos, a filosofia de engenharia, a questão do inventário de ativos, a classificação de ativos. Então, são coisas que a gente veio trazendo, né? Minha formação de engenheiro eletricista, formado em 2001 na UERJ, lá em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Cheguei a trabalhar como trainee na Embratel, um projeto de administração de facilities, onde a Embratel precisava mapear um serviço de ligação de troncos de telecomunicações entre estados e tinha que ter todo a parte de equipamentos e trechos mapeados para o desenvolvimento de software dessa nova tecnologia. Depois disso, eu consegui prestar um concurso para a FAB e entrei como tenente engenheiro do quadro complementar de oficiais no Parque dos Afonsos. E lá eu tive as minhas primeiras experiências com logística e com manutenção aplicada em confiabilidade. Tinha um coronel lá, Coronel Silvio. Ele era um entusiasta, ele era um aviador e engenheiro. Ele tinha conhecido a manutenção centrada em confiabilidade nos Estados Unidos, a aplicação da metodologia MSG3, e tinha acabado de retornar para o Brasil, assumiu como diretor técnico, diretor do Parque dos Afonsos, e tinha o objetivo de implementar a manutenção centrada em confiabilidade para a revisão dos planos de manutenção das aeronaves. E eu era um engenheiro que tinha acabado de chegar no time de engenharia do parque e trabalhava como assessor técnico de aviônicos, sistemas elétricos e fontes de força para as aeronaves C-95, Brasília, Bandeirantes, Tucano. E foi muito interessante, porque houve toda uma mobilização de treinamento para as técnicas de manutenção centrada de confiabilidade, FEMEA, FEMECA, levantamento de dados, limpeza de dados, depuração de dados. Na Força Aérea, o Parque dos Afonsos era uma instituição com mais de 80 anos de idade também. Então, os registros, aqueles papéis, aqueles pergaminhos, né, que a gente tinha que entrar naqueles recantos mais escuros para buscar informações importantes, que diziam ali as histórias dos itens, né? Aeronaves aí com 40 anos, 30 anos, itens que já tinham sofrido revisões N vezes, e horas eles atendiam unidades escola, ora os itens atendiam unidades de patrulha marítima, ora eles estavam atendendo aeronaves de transporte de autoridades. Então, cada vez que o item era aplicado numa aeronave que tinha uma operação, uma missão diferente, esse item respondia de forma diferente. Então, a coleta de dados foi muito enriquecedora no sentido de que entender a forma como o item era aplicado direcionava o modelo de manutenção que teria que ser empregado, não ao item, mas ao tipo de operação que ele era empregado. Então, para um esquadrão de patrulha, que fazia patrulha marítima, voava abaixo, tinha seus componentes impregnados de sal. Então, ele tinha que ter uma periodicidade de dessalinização, de lavagem, um detergente diferente do que uma aeronave que fazia transporte de autoridade, que faz muito Brasília, São Paulo, Brasília, Rio, Manaus. Até as aeronaves de Manaus tinham outras características, devido à quantidade de chuvas e umidade, e também traziam outras características de falha,
outras circunstâncias diferentes, né? As aeronaves de instrução, elas tinham muitas falhas e muitas panes na questão de trem de pouso, porque o piloto estava aprendendo a voar e cada vez que então ele não tinha naquela perícia toda, e quando ele ia pousar, ele batia com o trem de pouso na pista, e aquilo ali acelerava o desgaste do trem de pouso. Então, foi muito enriquecedor participar daquela força-tarefa de manutenção centrada em confiabilidade. Eu fiz um trabalho em cima dos geradores de energia e a gente conseguiu, primeiro que eu aprendi, né, como trabalhar, e a gente conseguiu ganhos de desempenho, de disponibilidade, bastante significativos para a FAB naquela época, né? Depois disso, eu me especializei em logística, ainda na FAB. A FAB tinha um programa de capacitação de oficiais bem forte como estratégia de alavancar os resultados. Mas eu era um oficial temporário e eu vi que a aviação no Brasil, fora do arcabouço ali de Força Aérea, não tinha as mesmas proteções, as mesmas exigências. O pessoal confiava muito nas redundâncias triplas ou quádruplas que as aeronaves mais modernas tinham, né? E hoje, na verdade, a confiabilidade é tanta que uma aeronave ela já voa com apenas um componente de confiabilidade extraordinária, mas por questões de marketing você tem duas redundâncias, né? Hoje, ninguém entraria num avião que só tem um motor, por exemplo, né? Num Boeing, um avião que cruza um oceano, ninguém vai entrar num avião que só tem um motor. Então, por uma questão, até porque é um item crítico, mas a confiabilidade daquele item é de milhões de horas de voo sem falha, né? O fator humano, hoje, na aviação, é uma das principais causas de acidentes. Então, naquela época, a gente já entendia isso e todos os estudos eram direcionados no aperfeiçoamento dos planos de manutenção, visando a disponibilidade, e também alterações de projeto, visando o aumento da eficiência, o aumento do desempenho, o aumento da capacidade. Como eu sabia que meu tempo lá ia acabar, comecei a me preparar para o mercado. Eu já tinha a base forte de confiabilidade e manutenção e logística, então entrei no MBA de Gestão e Produção do LATEC UF, em 2012, né, onde também pude conhecer profissionais da área, professor Lorival, professor Rogério, vários professores da área da época, que agora me foge o nome, estou um pouquinho nervoso, né? Mas que me receberam bem, trouxeram a história fascinante da manutenção, conceitos de manutenção, e cada aula é como se fosse uma lamparina, um holofote que iluminava um caminho. Então, eu começava a receber informações e conceitos que eu via que aquilo ali era recurso de engenharia para viabilizar sucesso, para viabilizar novas empreitadas, para encarar outros horizontes e dar confiança de encarar um mundo fora da Força Aérea, né? Afinal de contas, foram aí quase 10 anos na Força Aérea, e você tinha toda uma proteção, todo um arcabouço, toda uma estrutura técnica que não deixava você errar, né? Então, fora, você tem um pouco da solidão do engenheiro, né? Às vezes você está numa situação onde você é o único técnico, o único engenheiro, e você, às vezes, se sente até coagido em aceitar determinadas atividades, mas o técnico, ele é técnico o tempo todo, é engenheiro o tempo todo. Então, a primazia da qualidade, a primazia da técnica, a primazia da legalidade e das normas técnicas, você tem que trazer com você, não pode abrir mão, né? A formação técnica, a capacitação técnica é importante para te dar base e te dar base de conhecimento e te viabilizar a tomar decisões e avaliações rápidas, né? Com base nisso, eu já saí do Gestão e Produção da LATEC UF, entrei no Engeman, porque eu vi
que a pegada do Engeman era mais direcionada ainda, mais forte na manutenção, e eu insisti, saí de entrei na turma 26 do Engeman e foi sensacional. O professor Benzecri, o Rogério Castro, Allan Kardec, o professor Lorival, alguns professor Carlos Almeida, óbvio, professor, agora me fugiu o nome, mas professor muito importante, que na simplicidade dele, trazendo conceitos bem simples, davam uma magnitude da importância de entender o cliente, entender qual era o negócio do cliente, qual era o foco do cliente, como é que é importante você ouvir e entender o que o seu cliente quer para que você tenha uma entrega totalmente direcionada. Gasal. Gasal, mestre Gasal. Isso aí, exatamente. Então, só de contar a história dele, a gente já reconhece. Então, o mestre Gasal foi bem marcante, né? Ele fez uma brincadeira com a turma, ele fez uma dinâmica com a turma, onde ele distribuiu lá tarefas para todo mundo, o pessoal se envolveu, começou a trabalhar, e no final ele falou, gente, ninguém perguntou o que o cliente queria, vocês estão me entregando coisas maravilhosas, um entregou um foguete, outro entregou um prédio, o outro uma ponte, mas ninguém perguntou o que o cliente queria. Entregar coisas que o cliente não define e não especifica, é tiro na água, você não vai acertar, zero para todo mundo. Então, ficou aquela marca ali interessante, que a sua técnica, o seu conhecimento tem que estar voltado ao seu cliente, ao seu negócio, se você for um prestador de serviço, se você for um engenheiro numa atividade, seja escolar, seja industrial, ou seja hospitalar ou de hotel, como foi a última apresentação. Então, ficou bem marcante, né? Apesar de já ter esse tempo todo, de 2013 para cá, isso me marcou bastante e, eventualmente, eu me recordo de algumas coisas que a gente viu dentro de sala, que marcam bastante e que a gente aplica aqui no dia a dia. A escola, né, nessa época, eu já estava entrando para a escola, eu entrei na escola, antes da escola ainda, naquela época de Engeman, eu entrei numa empresa prestadora de serviços da Petrobras, então tive a oportunidade de trabalhar como gerente de manutenção num prédio que basicamente atendia a Petrobras. A Petrobras tinha diversos prédios no Rio de Janeiro, todos eles com gestão de manutenção, gestão de facilities forte, né, porque ela empregava uma doutrina de gestão única para toda a empresa, e ali foi um aprendizado e tanto, porque tudo pautado em normas técnicas, tudo pautado na lei, tudo pautado no planejamento, na organização, na distinção das funções e das responsabilidades, registros precisos, padrões operacionais debatidos antes da execução, coleta de dados, de resultados alcançados. Então, foi um aprendizado e tanto ter ficado ali cuidando do edifício Sulacap e ter feito visitas também e troca de experiências com outros prédios lá, Torre Almirante, Edisa, Ediba, essas siglas que quem já trabalhou em prédio da Petrobras tem um pouquinho aí entende um pouquinho melhor. Hoje em dia, acho que todo mundo está trabalhando online e isso foi importante para mim. Depois da Petrobras, depois dessa experiência em Petrobras, o contrato da Petrobras acabou, o prédio foi devolvido, e eu, ainda dentro da VAI, ou engenharia, eu passei a fazer parte do quadro técnico, né? Estava com a base forte da parte de inspeção predial, atendimento de normas técnicas, planejamento de parada anual de manutenção elétrica, serviços na parte de refrigeração, que tinha acompanhado vários na Petrobras também. Então, a VAIO me colocou como coordenador de serviços de contratos da SRJ, Rio Centro, Indústrias Bravete de alimentação e vacinação de pets, né?
e Linneu de Paula Machado, para citar alguns contratos que eu tive a oportunidade de visitar, inspecionar, fazer laudos de inspeção predial. Tinha um time ali de engenheiro civil, engenheiro elétrico, que era o meu caso, tinha engenheiros mecânicos, e a gente fazia aquele grupo, inspecionava o prédio, verificava as instalações, patologias, documentação, e eu ficava responsável por gerar o relatório e o plano de ação, né? O plano de ação, não só identificando os problemas, mas também dando a base técnica da referência daquela patologia, daquela anomalia, e como é que aquilo ali ia se desdobrar num problema mais sério, num prejuízo maior, e até num colapso, né? A gente teve uma oportunidade de pegar um problema estrutural, uma rachadura transversal, num estacionamento de um prédio no centro do Rio, não vale a pena comentar qual é o prédio, né? Mas aquilo chamou bastante atenção, um estacionamento de subsolo, o chão de cimento queimado, polido, todo craquelado, com rachaduras de esplacamento nas colunas e uma das vigas com uma rachadura transversal e já com desplacamento e exposição de armaduras. Assim, caramba, eu sou engenheiro elétrico, né? Mas esse aí estava tão gritante que poxa, até minha avó ia chegar lá e ia dizer que tem um problema, mas estranhamente as pessoas que frequentavam o local, elas não percebiam isso, né? E naquela visita, eu falei, gente, não é possível, cadê o sistema de exaustão, de renovação de ar desse subsolo aqui, desse estacionamento? E aí eles me levaram num canto, num plenum enorme, gigante, com um ventilador gigante, uma máquina extraordinária, mas que estava desligada há anos, porque apresentou um problema de rolamento, ou a troca do rolamento era caro, eles acharam que não precisava e não fizeram aquela manutenção, né? E naquele momento eles estavam sendo notificados que pela falta de renovação de ar, pela falta da exaustão, não só o ambiente ali era insalubre para as pessoas pela qualidade do ar, como a concentração de monóxido de carbono ali tinha afetado o concreto, a estrutura física do concreto, e aquele concreto ali tinha perdido propriedades de desempenho estrutural. Então, criou-se ali uma questão terrível, né, que essa informação teve que subir até a diretoria da empresa e, assim, eu tive que ir lá explicar o que estava acontecendo, mas as fotos e a situação das rachaduras falavam por si só, e o exaustor estava lá parado, desligado. Bom, eu vejo assim, é muito fácil você tomar uma decisão de não fazer uma manutenção cara. É muito fácil, olha, para que serve isso? Não sei, mas é caro consertar, vamos deixar isso aí. A consequência pode ser pior depois. Então, são aprendizados que a gente acaba aprendendo ali no dia a dia e dando a importância da técnica, e acho que tudo tem a sua ciência, a sua técnica, e é importante a gente entender não só assim, da máquina, mas qual é a função dela para uma estrutura. Um prédio tem diversas estruturas, ele tem diversos sistemas que estão relacionados, seja com desempenho, seja com o conforto, ou seja com a saúde, né? E isso tudo afeta as pessoas que frequentam aquele prédio. Então, ter essa noção e ter essa responsabilidade é importante. Isso, bom, legal. Daí, 2015, começou minha vida aqui, finalmente, na escola americana. Eu digo que foi um anjo que me trouxe para cá, porque é uma pegada diferente, porque você está num ambiente escolar, um ambiente com famílias, com crianças, muito preocupado com questões acadêmicas de desempenho, de currículo, notas, aprovações, alunos que vão ser aprovados aí para as universidades, e isso é totalmente diferente de uma máquina que para de funcionar e você vai ter um produto que a sua linha de produção vai parar, ou então uma máquina que apresenta baixo desempenho e o seu produto vai sair com uma não conformidade, e aquilo ali vai te gerar uma despesa por perda de produção, lucro cessante, né? Então, as crianças e as famílias, elas participam ativamente do dia a dia aqui, né? Os professores altamente capacitados,
os, os pedagogos, a parte de coordenação, todo o planejamento de atividades da escola, a escola tendo que entregar desempenho, qualidade, conforto, acolhimento para essas crianças, essas famílias, crianças que chegam aqui com o primeiro momento que a criança praticamente deixa de estar com a mãe ou com a família é quando vem para a escola, né? Que a mãe e a família têm que entregar ali a criança para o professor, e aquilo ali é muito emocionante, né? Ver aquela criança desesperada, né? Começando a sua jornada pelo mundo acadêmico, e a gente, mesmo como engenheiro, como técnico, como o menino da limpeza, né? Que eu falo que os meninos da limpeza aqui da escola, eles são os principais responsáveis pela saúde e pelo conforto dos professores e dos alunos. Então, tudo é uma engrenagem que tem que estar funcionando perfeitamente, do acadêmico, a parte de facilities e de infraestruturas, né? Fiz alguns treinamentos na área de facility management, voltado para escolas, no Instituto Internacional de Gerenciamento, isso foi lá em Delaware, um curso chamado Well-Kept Campus, onde traz a pegada do que um gestor, um engenheiro precisa ter para cuidar de uma escola e entregar o que precisa, e cuidar dos seus ativos, dos seus equipamentos, com a pegada de facilities, né? Ter a base de engenharia de manutenção facilitou muito a minha vida, mas ter também essa abordagem de profissionais mais experientes, que não tem tanta técnica, mas tem o olhar educacional, me deu mais experiência e mais segurança de desempenhar minha função aqui na escola. E, depois disso, outro curso de Facility Management, também isso já fui lá para Trinidade e Tobago, já foi um workshop, com uma pegada também bem voltada para a escola, e fui me aprimorando nesse sentido. Por último, fiz o MBA de Gestão de Projetos, porque era uma necessidade da escola também, uma deficiência minha, a questão de ter metodologias para gerenciamento de projetos e aumentar as eficiências do projeto, porque as demandas de evolução da escola, de aprimoramento, modernização dos seus equipamentos, seus ativos, elas são complexas. Não é só botar uma parede aqui, dividir uma sala, derrubar uma parede, tem uma série de questões que precisam ser arquitetadas. O Rio de Janeiro, quem faz contratação no Rio de Janeiro sabe a dificuldade que é encontrar bons fornecedores. Você ouve o tempo todo, pode confiar, é a frase mais ouvida, né, quando você conversa com alguém que está oferecendo um serviço. Tem que ter confiança, com certeza, mas planejamento, especificação, ser criterioso na técnica, na tecnologia a ser empregada, cuidar da fase de planejamento do projeto, ser detalhista, realmente passar aquele tempo detalhando o projeto, desdobrando o projeto, trazendo consultores, porque, afinal de contas, não tem como a gente saber tudo, então a gente traz muitos consultores aqui em diversas áreas para dar base para uma tomada de decisão, uma estratégia, qual tecnologia empregar para uma modernização, uma renovação de uma área, de um equipamento, de um ativo, quais são os critérios de desempenho que nós temos que atingir, o que o cliente o que aquela pessoa que usa, se for um professor de química e é um laboratório, se for uma câmara frigorífica, o que a equipe de alimentação precisa de desempenho. Não adianta eu entregar uma câmara frigorífica que refrigera menos 4 graus, não adianta. A câmara frigorífica tem que bater menos 12, menos 18, tem que ter uma capacidade, tem que ter um piso específico, tem que ter um revestimento térmico específico. Então, tudo isso tem que estar detalhado. Mesmo detalhando tudo, mesmo trabalhando com planejamento, tempo, você ainda se depara com fornecedores que parece que não lêem as especificações também, não leem as regras e tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que esse MBA foi também muito enriquecedor para mim e com certeza, eu e a escola, a gente se beneficia muito desses conhecimentos e dessas experiências. Tá legal? Pessoal, então, só para entrar nesse contexto das instituições de ensino, eu trouxe aqui uma informação do Censo Escolar de 2022,
o que dá uma magnitude do tamanho desse mercado e desse serviço, né, que é um direito, dever de toda criança, de estar matriculada numa escola, um país que depende tanto da educação para poder se desenvolver, um país cheio de desigualdades. E eu trouxe aqui algumas informações para mostrar que a maioria hoje dos alunos, quase 50% estão, quase 50% não, quase 80% dos alunos estão em instituições aí federal, estadual e municipal. E menos ali 19% que estão em faculdades privadas, faculdades não, em instituições privadas. É um universo aí de 47 milhões de estudantes, sendo a maioria deles na rede pública, né? Infelizmente, o que a gente acaba vendo que as instituições públicas, elas muitas vezes deixam a desejar, não só na questão das estruturas, como na questão da falta de professores. Isso a gente pega os jornais no dia a dia, a gente se surpreende com alunos que ainda não começaram as aulas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por falta de professores, ou então aulas que se iniciam e não tem cadeira, não tem papel higiênico, não tem água, não tem nada. É muito triste ver uma condição de desigualdade no sentido da educação no Brasil. Tá, ok? São números importantes para contextualizar o cenário. Então, como eu falei, as instituições de ensino são locais onde ocorrem os processos de ensino e aprendizagem. Processos de ensino e aprendizagem. As duas coisas, elas têm que acontecer juntas. Ninguém ensina se não tiver ninguém aprendendo. E o que a gente observa é que quanto melhor as condições, o processo de ensino ele toma vantagem disso. Se as condições estiverem totalmente favoráveis, o processo de ensinar ele fica mais fácil. E na mesma proporção, se tiver tudo bem, a condição de aprender, o processo de aprender, ele toma vantagem disso também. Condições favoráveis, quero dizer, conforto, segurança, proteção acústica, qualidade do ar, nível de CO2 é um dos principais problemas aí de déficit de atenção, né, de dificuldade de atenção. Muitas salas não têm renovação de ar, põem o ar-condicionado, mas não fazem ali a renovação de ar, e as salas, depois de meia hora, 40 minutos com 20, 30, 40, 50 alunos, a sala já está repleta de CO2 ou monóxido de carbono, e aquilo ali vai dando sonolência, déficit de atenção, desinteresse, e às vezes a criança que é taxada como que não tem interesse. Na verdade, é um problema estrutural ali de renovação de ar que está afetando a atenção da criança. Algumas questões mais comuns são falta de professores, infraestrutura precária, e aí a infraestrutura a gente conhece como os Hard Facility Management Services, falta de investimentos, problemas de segurança e violência e faltas de serviço e de suporte. Esses serviços conhecidos como os Soft Facility Management Services. Falar dessa situação atual, acho que todo mundo, de uma certa forma, a gente, como brasileiro, a gente já entende por si só o que é isso aí e como, assim, não só o Estado, como a iniciativa privada, precisa tomar providências e agir com conhecimento técnico, com recurso técnico, com vontade para mudar esse cenário. Trouxe aqui algumas imagens também para simbolizar e marcar o que se encontra nas escolas. Aí eu voto, a maioria das zonas eleitorais, inclusive a escola americana, ela funciona como zona eleitoral. Então, acaba que ela também, eu voto numa escola e acompanhava minha mãe que votava numa outra escola. Então, eu via muito isso aí. E hoje isso me marca muito mais. Entrar numa escola, ver problemas de infiltração, de mofo, falta de telhado. Você vê ali que tem uma foto onde o professor não tem nem sala de aula. É um campo, um descampado, um areal, mas ele está ali fazendo desempenhando a função nobre de ser professor e aquelas crianças precisando daquele ensinamento ali.
não tem nada, né? O professor fazendo o melhor que ele pode, aquelas crianças ali fazendo o melhor que podem também para aprender. Esse é um cenário bem triste, mas que é a realidade para muitas crianças. Bom, falando aqui um pouquinho, saindo desse cenário, vindo para a escola americana, a escola ela é uma das escolas que tem um grande reconhecimento acadêmico, tem uma tradição antiga, uma escola que tem 86 anos de história, ela atende do nursery, crianças de 3 anos de idade, até os alunos de 12º ano, que são os formandos, e dali eles já saem prontos para ingressar à faculdade. E um dos propósitos da escola é incentivar os alunos a perseguirem as suas paixões, perseguirem a excelência e se sentirem plenos nas suas escolhas de vida, né? Então, é um desafio, é um propósito bem elevado que a escola tem, inspirar cada criança a perseguir suas paixões, prover uma educação que inspire a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação, a confiança na liderança, né, para um mundo cada vez mais desafiador. São objetivos, missões, uma visão bem alto nível, né, que puxa todos os colaboradores da escola a darem o melhor para entregar isso. E na visão da escola, ser globalmente reconhecida como uma escola de liderança acadêmica, né, e que desenvolve os seus alunos no melhor contexto possível, preparando-os para o futuro. E o lema da escola é o Find Your Path, né? Os alunos aqui eles têm que estar capacitados de encontrar o seu caminho, e é isso que a escola tem que proporcionar para os alunos, né? São 1.275 alunos de diversas nacionalidades do mundo inteiro, são 172 membros da área acadêmica, entre professores, assistentes, coordenadores, diretores, né, a distribuição aí. Na prática, só para dar um contexto, para a gente poder entender o que é a escola americana, eu trouxe um videozinho, tá bom, professor? Vou botar esse vídeo, vocês... vamos ver se vai funcionar aqui. Acho que esse vídeo aqui ele vai ser bem legal, porque ele... O que houve? O link não deve ter vindo na hora que você salvou, tá? Você teria que ter inserido direto na apresentação. Você não vai conseguir passar, não. Bom, que pena. Era um vídeo que mostrava assim, mais do que... Acho que um vídeo de 1 minuto vale mais do que 1000 palavras. Uma pena que não está passando, mas não tem problema. Bom, a escola fica na Gávea, um campus na Gávea, um campus na Barra. Vou trazer mais detalhes ali na frente, mas é uma pena que o vídeo não tenha funcionado. Os resultados da escola. A classe de 2022 foram 56 alunos no total, e 100% deles foram aprovados para universidades aí do Canadá, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e outros países, sendo que 56% deles foram aprovados com um diploma internacional, um diploma mais valioso que a do IB. E as notas também, as notas da escola americana em relação ao mundo foram acima da média. Então, resultados bem expressivos que incentivam e estimulam a procura de famílias pela nossa escola aqui. O campus da Barra, algumas fotos ali, um campus da Barra que fica atrás do condomínio Santa Mônica Jardins. Aqui tem uma sala de música, uma sala de aula num formato ali de conferência, crianças num ginásio praticando ali atividades de desenvolvimento físico, a biblioteca, uma aula de apoio ali com uma pedagoga. Já no campus da Gávea, um campus que fica ao lado da Rocinha, na subida da Estrada da Gávea, um campus que tem uma floresta maravilhosa, que marca muito a vida dos alunos, que enriquece tanto a experiência de estudar
e se desenvolver na Gávea, né? Um campo de futebol, as duas escolas têm campo de futebol, tem ginásio, tem lanchonete, cozinha industrial, atividades extracurriculares são bem fortes na área de artes, música, esportes, e a criança chega lá de manhã e vai embora 4, 5 da tarde, depois de ter aula e depois de ter atividades extracurriculares aí. E é importante, eu falo aqui ativos físicos, mas é porque mostrar uma quadra vazia, mostrar uma biblioteca vazia, mostrar um ginásio sem nenhum aluno, assim, não dá a dimensão exata do que eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar um ativo, sim, mas eu tenho que entregar a aula, eu tenho que entregar o evento esportivo com qualidade, uma alimentação segura, sadia, saudável, monitorada, tudo certinho lá para o desenvolvimento dos alunos. O Campus da Barra tem 9 anos de idade, está em operação desde 2014. O da Gávea já tem 52 anos de idade, operação desde 1971. A área do terreno da Barra, 17 mil metros. Já a Gávea tem um terreno extraordinário. São ali mais de 60 mil metros quadrados de terreno, considerando a área da escola e a área do estacionamento, com 8 blocos em pelotis, 22 edículas, árvores centenárias ali, com certeza. E tem bibliotecas, áreas de aprendizado, laboratórios, as duas escolas, né? Ginásio, campo de futebol, playgrounds, auditórios, tudo, tudo. Então, é importante, essas questões aqui que eu trago para dimensionar a escola, para dar a magnitude das coisas que existem lá dentro, né? Porque é muito fácil falar de uma usina, de uma rede de trens e metrôs. Assim, para o engenheiro é fácil, né, já dizer o que tem lá dentro. Agora, numa escola, ninguém imagina que tem tudo isso, né? E tudo isso tem que estar funcionando de maneira harmônica, disponível, segura, né? Cozinhas industriais na Barra, ela tem que servir pelo menos 40 refeições por dia. Na Gávea já são 600 alimentações por dia. Reservatórios da ordem de 180 mil litros na Barra, mais de 200 mil litros na Gávea. Quase 300 mil litros na Gávea, ou seja, a importância da qualidade da água, de monitorar isso tudo, manter os reservatórios limpos, manter o controle da qualidade da água é fundamental para garantir a saúde dos alunos e da comunidade como um todo. A estrutura funcional da escola, eu tive que simplificar muito para chegar nisso aí, né? A galera da escola que estiver aqui, lógico que está faltando coisas, mas foi uma simplificação para dar visibilidade para quem não conhece a escola. Eu acho que a turma de engenheiros, olhando para um desenho desse aqui, já vai conseguir entender mais ou menos, né? Nós temos, isso falando da parte de administrativa. A parte acadêmica, ela tem uma coordenação que se divide em lower school, high school, physical education, e ali as atividades são planejadas, coordenadas, todas com foco no desempenho da função ensinar e no desempenho da função aprender, visando sempre o melhor para os alunos, e a administração, e eles pedem o tempo todo, pedem o tempo todo para a administração, seja para o health, para o security, para a área financeira, porque tem muita conta para pagar, com certeza, para o HR, porque tem muita gente que assim, as atividades são tantas e são tantas especialidades que tem muito treinamento a cargo do RH, tem o cuidado com os expatriados, tem o treinamento dos funcionários, dos professores, né? O professor tem que estar sempre com treinamento da mais elevada ordem possível, né? Afinal de contas, professores bem treinados, bem capacitados, vão entregar um ensino de excelência. E o Facility Management, um departamento que não existia, ele hoje é defendido como Facility Management na escola, porque, na verdade, uma escola com 86 anos, um campus com 53 anos, ele não nasceu com Facility Management. Ele tinha administração, tinha PE, tinha Lower School, tinha Head of School, tinha Business Office, Business Manager, mas não tinha Facility Manager. O Facility Manager é um conceito novo, é um conceito que está vinculado à qualidade, à organização dos processos administrativos
e a entrega de qualidade de desempenho, de segurança, de saúde, de conservação das instalações, de estratégias e processos de projetos, considerando as fases de planejamento, o planejamento e organização da operação diária, o controle de qualidade com o plano de manutenção. Então, juntar questões operacionais, de plano de manutenção e de desenvolvimento de projetos é o objetivo do Facilities Management. E é um departamento que foi criado há pouco tempo, justamente porque eu consegui trazer essas questões, juntar isso tudo e oferecer isso para a escola, e a escola começar a colher benefícios dessas atividades, desses conceitos, né? A equipe de Facilities, hoje, ela é muito diferente do que quando eu cheguei em 2015. Hoje, com a pegada de separar atividades operacionais, atividades de plano de manutenção e atividades de projetos, a gente conseguiu chegar num contexto ainda apertado, né, porque ainda existe muita sobrecarga, muita pressão, mas que, com certeza, já é muito melhor do que se tinha há pouco tempo atrás. E, lógico, a exigência, ela nunca... A exigência é sempre o máximo, né? Na verdade, a exigência é sempre máxima, a expectativa das entregas são sempre o máximo, né? A expectativa de um serviço planejado, a expectativa de uma execução bem feita, a expectativa de que as coisas vão começar na hora certa e serem entregues na hora certa, isso existe o tempo todo. Então, toda a equipe tem que estar envolvida, toda a equipe tem que estar com a comunicação bem afiada, e a equipe, de uma certa forma, precisa ter uma organização para que as entregas sejam coordenadas e produtivas, né? Então, hoje nós temos um Facility Manager, que sou eu, atuo nas 2 escolas, fazendo a coordenação operacional, de manutenção e de projetos. Temos a arquiteta brilhante, que também corre muito aí, vai para cima, vai para baixo, detalhista, empenhada, quer cuidar de todo mundo, oferecer o melhor em cada projeto, até para colocar um quadro na parede, ela manda um desenho AutoCAD lá para não ter dúvida, desenho de teto, desenho... Tem a primazia da qualidade, de fazer estudos luminotécnicos para a adequação das reformas das salas de aula, sendo a luminotécnica essencial para a qualidade do aprendizado dos alunos, né? Para uma sala mal iluminada, ou iluminada só com um padrão mínimo exigido pela lei, não é suficiente, né? Uma sala bem iluminada favorece ali a atenção do aluno. Então, trazer uma arquiteta para o time ajudou muito no desempenho dos projetos, na organização dos projetos e no sucesso dos projetos. Ela já está 1 ano aqui com a gente e a expectativa é de que a gente vá avançar muito mais ainda. Hoje, esse ano, a gente também começou com 2 coordenadores de facilities, um em cada campus, engenheiros, com foco na gestão de qualidade, em plano de manutenção, em manutenção preventiva, e é uma pegada totalmente diferente do que trouxe a escola até aqui, né? Porque era um conceito de manutenção reativa. Já desde a época que eu entrei, já houve essa mudança de manutenção reativa para preventiva, mas uma escola que tem 86 anos, um campus de 52, outro campus com 9 anos, e funcionários antigos trazem vícios, trazem experiências não tão organizadas, e o nosso trabalho é extrair o melhor de cada um e orientar os ajustes que precisam ser feitos em termos de formação, em termos de conceito, em termos de cultura, né? A equipe aí na Barra, de uma forma geral, com 30 colaboradores, sendo que, e na Gávea com 48 colaboradores, sendo que limpeza e jardinagem são terceirizados. Outros contratos também apoiam a manutenção, outros contratos, mas eu não coloquei aqui porque senão ia dar uma certa confusão, mas são contratos de elevador, de ar-condicionado, de equipamentos de cozinha, de limpeza de dutos,
de limpezas de fossas. Então, são outras equipes, mas são equipes complementares para dependendo de cada ativo, da necessidade de cada ativo. Bom, eu vou, por causa que o tempo já está um pouquinho apertado, a escola, ela basicamente busca uma autonomia pedagógica, acadêmica, administrativa, financeira, de recursos humanos e de comunicação. E a otimização do tempo e eficiência dos processos acadêmicos. Então, são pilares importantes que a escola busca. Os diretores e coordenadores são responsáveis por planejar todas as atividades da escola. Então, essas questões acadêmicas, elas são planejadas e programadas como se a escola e a estrutura escolar estivessem em perfeitas condições. É isso, é isso. É isso que eu quero dizer. O acadêmico, ele vai planejar com foco no aluno, e o facilities, os hard services, os soft services, eles têm que acompanhar o acadêmico e dar suporte para o acadêmico, e não pode falhar. Por isso que a equipe, a galera de administração escolar aqui, ela tem bastante trabalho, tem bastante coisa para fazer, mas o foco dos alunos, o foco no aprendizado dos alunos, dá o gás, dá a energia que o pessoal precisa para continuar. Mas, obviamente, que uma escola que tinha uma pegada reativa tinha uma série de dificuldades. Então, tinha todos aqueles desafios de indisponibilidade de áreas acadêmicas, por falha de equipamento, porque querer que esteja disponível é uma coisa, estar disponível é outra. Não tinha nenhuma classificação de equipamentos essenciais. Qual é a classe desse equipamento? Classe? O que você está falando? Isso, quais são os equipamentos essenciais para que a escola desempenhe a sua função? Quais são os serviços essenciais para que a escola desempenhe a sua função? Né? Não tinha nenhum tipo de classificação. Falta de feedback sobre a programação e andamento dos serviços, dificuldade para a priorização de tomadas de decisão, de projetos CAPEX, descrença na equipe de manutenção, contratações de eficiências para soft services, custos crescentes, perda de desempenho e qualidade das instalações, esforço excessivo para atingimento de metas, excesso de replanejamento das atividades, ou seja, o caos. Mas, assim, eu não quero ser... Isso é uma forma de escrever, mas a escola, ela teve um desempenho, ela veio até aqui, a escola respondeu, ela formou grandes líderes, ela formou grandes alunos. Então, essa é uma forma de escrever, mas sem degradar também as pessoas que trouxeram a escola, né? Mas é uma forma de... Se tivesse aplicado o conceito de engenharia, talvez tivesse gastado menos, tivesse sido mais eficiente. Não sei, fica difícil dizer. Mas fica difícil dizer, não. É fácil dizer, com certeza teria desempenho melhor. Mas eu estou apresentando aqui de uma forma como, se você não atingiu o máximo de desempenho, então você perdeu o desempenho. Isso não quer dizer que você está com um desempenho horroroso, mas se você não atingiu o máximo que você poderia com os recursos que você tem, então houve um desperdício, né? Se o processo pode ser feito mais rápido com o mesmo recurso, então você tem como melhorar esse recurso, mas você tem que ter métricas, tem que avaliar, é isso. Tá bom? Então, esses eram os desafios, não quer dizer que isso aí estava horrível, com certeza não estava, porque senão a escola não teria essa longevidade toda. Então, trouxe aqui já um conceito de diagnóstico, né, através do mapeamento das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. E para não ler tudo, eu queria citar aqui como uma força, uma coisa que foi até engraçado hoje, que eu falei com o meu colega engenheiro aqui hoje, que a escola tem uma força enorme. Uma delas que eu queria destacar é a disponibilidade de equipe de engenharia, arquitetura e tecnologia de informação para a gestão dos ativos e projetos. Mas você ter isso disponível, nem sempre, assim, às vezes, você não usa, né? Então, tem uma distorção aí, né? Eu tenho uma força, mas eu não uso. Por que isso acontece? Da onde vem essa força ou esse vício que, às vezes, tira a gente do conceito de engenharia, do conceito de tecnologia, do conceito acadêmico e parte para uma reação, né? Então, isso foi interessante porque eu tinha acabado de escrever essa frase hoje e a situação apareceu e eu falei, cara, não, né?
vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer um estudo de engenharia, vamos trazer uma arquiteta, talvez não a nossa arquiteta, mas uma arquiteta especializada nesse assunto, um engenheiro, um consultor especializado nesse assunto. Vamos ver se desse limão a gente faz uma limonada, né? Será que tem algum recurso de tecnologia que a gente pode implementar? Porque esse ativo tem que ser monitorado. Vamos trazer ali uma telemetria para o sistema. E não só fazer uma tratativa de quebra-conserta, porque era uma tratativa elevada. Tinha que indisponibilizar o ativo por um certo tempo, tinha que criar uma situação temporária, um provisório, para que a operação não sentisse falta daquele equipamento, ou seja, a gente tinha todo o preparativo, tudo o arcabouço, só faltava ter um planejamento um pouco melhor para trazer os especialistas e fazer um briefing mais bem feito ali, uma especificação mais bem feita e, com certeza, trazer um ganho de desempenho maior, né? Então, é uma força que tem que ser aproveitada, está disponível, tem que ser aproveitada, né? Uma das fraquezas que a gente tem aqui, só para falar, é a manutenção reativa ali, ó, a manutenção reativa vigorou por muito tempo, deixando vícios que ainda precisam ser tratados. Então, a escola, com um legado desse de 86 anos, em que as pessoas pediam e eram atendidas, e ninguém discutia o que estava sendo pedido ali, né? Assim, pediu, ok, deixa eu entender. Será que você sabe o que você está pedindo? Você está pedindo isso aí com que base? Né? Esse produto que você está pedindo é certificado? Quais são os custos operacionais desse pedido? Qual vai ser o custo do ciclo de vida desse pedido? Qual é a durabilidade disso aí? Ele é certificado para crianças? Então, tem questões que têm que ser respondidas. Se o produto não é certificado, eu não posso colocar ele aqui à disposição das crianças. Então, manutenção reativa, mas às vezes, no ímpeto de atender um pedido, todos os recursos de engenharia de manutenção, de especificação de projeto, de nível de qualidade, planejamento, às vezes são deixados de lado e vamos que vamos, né? Bota a ordem de compra aí, compra e vamos esperar entregar. Oportunidades, né? Só para falar de uma oportunidade aqui, eu posso dizer que existe aí evolução tecnológica atual, 2023, né? A gente tem hoje a indústria 4.0, serviço 4.0, está trazendo equipamentos até portáteis, sensores que vão melhorar o nível de serviço, né? Hoje você já não tem mais. Hoje eu posso estabelecer uma limpeza de uma área de acordo com a quantidade de pessoas que frequentaram aquela área. Hoje, um plano de trabalho de um agente de limpeza, que é hard time, a cada 2 horas ele tem que fiscalizar e limpar tal área. Eu posso botar um sensor de presença naquela área para gestão de workplace, que vai me dar quantas pessoas acessaram aquela área e se já atingiu no ponto de acionamento da equipe de limpeza. Então, é uma questão interessante. Será que eu já consigo aplicar isso, pelo menos em algumas áreas aqui da escola? Vou me beneficiar disso aí. Uma escola enorme, com mais de 47 mil metros quadrados, né? Na Gávea, mais de 13 mil metros quadrados já era construída na Barra. Então, tecnologia tem que estar associado com as questões. E como ameaças, a ameaça aqui é a ameaça de incêndio, uma ameaça que as crianças não têm noção dos riscos para a saúde e segurança, podem se machucar facilmente. Cara, isso aqui é o tempo todo. O engenheiro, a equipe de facility de manutenção, o tempo todo é lembrado que a criança pode se machucar nas coisas mais diversas possíveis. É um negócio assim, realmente, graças a Deus, Papai do Céu protege muitas crianças, porque o risco da criança, ela não tem noção. Então, nós, da parte de facilities, de manutenção de engenharia, o tempo todo, junto com a equipe de administração da escola, estamos identificando riscos e monitorando riscos e, de uma certa forma, protegendo as crianças. Tá? Risco de incêndio, falta de energia elétrica, falta de água, falta de gás, greve de transporte, porque senão a nossa equipe ali de workers, de trabalhadores, não chegam na escola, contaminação de água, contaminação de alimentos, tempestades, uma escola de uma magnitude enorme, a escola da Gávea toda aberta, né? Sujeita a tempestades, enchentes, deslizamento, quedas de árvores. Então, eu tenho que ter ali uma manutenção florestal, gestão florestal. Eu tenho que ter gestão da copa das árvores para controle, né? Gestão da saúde estrutural das árvores, porque dependendo de ventos e rajadas,
uma árvore pode vir abaixo, né? E se aquela árvore a copa daquela árvore está muito pesada em cima de uma passagem de alunos, eu tenho que fazer a poda daquela árvore, né? Vamos avançar aqui. O tempo tá cobrando da gente. Bom, cheguei num ponto importante aqui para a galera da engenharia, né? Uma estratégia de manutenção para alcançar resultados. E aí, nesse sentido, eu, como engenheiro de manutenção, né, tendo bebido do néctar, né, o professor Lorival Tavares, tendo assistido às suas aulas, professor Carlos Almeida, professor Rogério, Allan Kardec, professor Haroldo Ribeiro, professor Gasal, então tem algumas ferramentas ali para me ajudar. O 5S, uma das ferramentas essenciais, né? Você chega, imagina eu chegando na unidade da Gávea, uma unidade daquele tamanho, uma escola que quanto mais tempo tem uma instituição, mais tranqueira ela tem guardado em tudo que é buraco. Você abre uma porta, tem um monte de tranqueira lá dentro, ninguém sabe de quem é, ninguém sabe para que serve, até hoje, né? A gente vai andando, o que é isso? Não sei. O que é aquilo? Não sei. Por que isso está assim? Ninguém sabe. E o negócio está lá. Então, 5S, né? 5S é a base. Você que é engenheiro, você que é da manutenção, facilite 5S. Assim, é importantíssimo para a gente começar a organizar, dar senso de pertencimento, senso de evitar desperdícios, senso de melhorar os processos, senso de limpeza, organização, dizer essa escola é minha e eu vou cuidar dela e as coisas aqui vão funcionar direito e vai estar tudo limpinho, organizado. Se não serve para nada agora, se não serve para nada, isso vai embora. Vamos para doação, vamos para reciclagem, vamos para uma destinação mais digna. Agora, ficar guardada num mocozinho, ocupando espaço, dando mofo, traça, não pode. Então, quando eu cheguei na Gávea, uma série de coisas ali, uma série de espaços foram recuperados. A escola ganhou espaço, porque tinha um monte de entulho, um monte de material que não servia para nada, equipamentos velhos. Isso aqui é uma sucatinha. A sucatinha é do tamanho de um container. Meu Deus do céu, gente. Então, quero que tire tudo isso daqui. São equipamentos que já têm alto consumo energético, não se justifica, e tudo isso apoiado pela administração da escola, né? Então, 5S faz parte dos nossos diálogos semanais, assim como o PDCA, porque qualquer processo de gestão e de organização, ele tem que ser revisado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser monitorado, acompanhado de perto e tem que ser ajustado, né? Tem que ser ajustado. Falei, o PCM, eu vou mostrar um pouquinho mais ali na frente, a manutenção centrada em confiabilidade, é importante o conceito na sua essência, onde os ativos têm que estar disponíveis e os ativos têm características de falha, tem causa raiz. Então, se um ativo falha, qual é o motivo lá na sua raiz daquela falha? Vamos desdobrar, então, traz conceitos ali para você desdobrar e fazer o breakdown da causa raiz da falha. O Lean Thinking também, para eliminação de desperdícios, Lean Thinking, Six Sigma, eliminação de desperdícios e melhoria de processos através da avaliação das suas métricas, né? Então, o 5S, como eu falei, né, até tem mais S aqui do que deveria, mas eu achei essa figura muito legal, né? Dentro do conceito de 5S, a gente vê que o senso de... Deixa eu pegar minha colinha aqui. O senso de utilização adequada, organização, limpeza, padronização, autodisciplina, trazendo ali uma mudança comportamental, uma mudança de cultura. A escola precisa disso. Uma escola de excelência e uma escola que está preocupada com a formação dos profissionais do futuro. Então, toda escola deveria ser de excelência. Não acredito que nenhum professor vai para dar aula e não quer ensinar o máximo que ele sabe. Os alunos têm não entendem ainda, são crianças, né, são imaturos, mas o professor vai para ensinar o máximo que ele pode. E ter facilities e estruturas adequadas que permitam e dão segurança e condições para o professor aprender e trazer os alunos, e motivar os alunos, cativar os alunos, assim, é essencial para o futuro do Brasil, né?
O 5S também é a base para normas certificadoras. Nenhum processo de gestão da qualidade vai funcionar com 5S fraco. Então, isso na literatura de engenharia de manutenção, o 5S está na base de tudo. Eu valorizo muito as premissas do 5S e todo o diálogo de manutenção, todo o diálogo de segurança, diálogo técnico, a gente sempre destaca conceitos de 5S. Bom, o PCM é um conceito também de engenharia de manutenção que eu trouxe para a escola. A escola, mesmo com toda a sua magnitude e ponta, ela não tinha o conceito do PCM. Mestre Lorival foi o responsável por trazer o conceito do planejamento e controle de manutenção, e ele serve para tudo, eu acredito, e a gente aplicou aqui, né? Tanto para a questão do gerenciamento, planejamento e controle de manutenção dos hard services, os sistemas de incêndio, sistemas de iluminação, a criação do plano de manutenção preventiva da escola, sistema sistemas hidráulicos, sistema de ar-condicionado, sistemas de eletricidade, manutenções estruturais, quanto também para o planejamento dos serviços contratados. Afinal de contas, todos eles têm que seguir os requisitos e características para garantir o desempenho do seu uso, ok? Então, o planejamento de controle de manutenção, ele faz parte ali do SLA na hora que eu estou fazendo um contrato com uma empresa prestadora de serviço. E uma coisa muito importante, já trazendo para a pegada do Lean, é o que não só estabelecer, né, já trazendo o conceito de Lean Thinking, além de programar critérios específicos de quantidades e periodicidades, mas o valor que aquele contrato vai agregar para a escola. Um contrato de limpeza, hoje ele não é só um contrato de limpeza, ele é um contrato de higiene, um contrato de saúde, né? Então, são conceitos ali de valor, né? De valor. Qual é o valor que esse contrato agrega e ele agrega para os alunos? Então, o conceito de qual é o valor agregado para cada serviço, para cada manutenção, é um conceito importante. Aqui eu faço uma lembrança, né, uma homenagem aqui ao professor Lorival, que eu adoro os vídeos, né, as lives, a aula dele, a gente fica hipnotizado. Então, eu trago aqui a semente, né, a semente do PCM, o controle de manutenção por computador, para homenagem ao professor Lorival. E não achei esse livro, tentei comprar, não achei, mas naquela época lá, o professor já falava de tabela de codificação, cadastro de equipamentos, ordem de serviço, coleta de dados, históricos de equipamentos e relatórios. Então, gente, é isso. Galera da engenharia, galera que está cuidando de escola, galera que está cuidando de usina, galera que é isso. Na essência, é isso. Mas você pode ter mais recursos ou menos recursos, mais tecnologia ou menos tecnologia, mas a base é essa. Entendendo a base, você vai aplicá-la em qualquer lugar. Né? Então, com isso, bebendo dessa fonte, a gente começou a criar uma lista de checklists de pontos importantes ali. Foi criado um inventário dos principais ativos. Era impossível inventariar tudo, lembrando que eu fiquei bastante tempo sozinho, né? Então, a gente inventariou alguns itens muito importantes: salas de aula, cobertura, portas e maçanetas, inspeções elétricas, manutenção de quadros elétricos, sistemas de exaustão, gerador, e criamos ali o nosso checklist que é o plano de manutenção, que está fora do plano de manutenção da edificação, mas é um contexto suficiente para que a gente possa, com a nossa equipe disponível, com os recursos disponíveis, começar a falar de manutenção preventiva. Leonardo, você tem 10 minutos, tá? Tá bom, tá certo. O plano de manutenção foi desdobrado aí em atividades. Cada uma dessas atividades gera uma ficha de manutenção. Essa ficha de manutenção, a gente usou o Google Calendar para fazer a programação dos serviços, ou seja, foi criado o inventário, foi criado as atividades para cada inspeção. Essas inspeções foram programadas no Google Calendar. O Google Calendar, aquela é uma visão mensal, essa aqui já é uma visão semanal. Eu tenho ali de segunda a sexta as inspeções e manutenções, e
esse Google Calendar chama um sistema de helpdesk, onde eu consigo abrir o ticket, a ordem de serviço. E essa ordem de serviço, ela me gera o registro, a planilha, né, o famoso planilhão do Excel, onde eu consigo controlar meus indicadores, né? As inspeções são realizadas, anotadas em fichas de relatório de inspeção, são analisadas pelo encarregado, né? Normalmente são realizadas pelos inspetores e avaliado pelos encarregados. Quando tem alguma questão discrepante, ela traz para a equipe de engenharia ou de arquitetura. O sistema de helpdesk entrega aqui indicadores, né, dizendo quem são os profissionais, tempo de primeira resposta, tempo de fechamento de ticket, quantidade de ticket, quem foram os técnicos mais acionados, quais foram as áreas mais acionadas. Bom, e aí o PCM, saindo do PCM, vou entrar aqui no Six Sigma. Professor, o que eu faço aqui? A gente abre o que eu faço aqui nesses minutos que faltam aqui? Sigo falando ou a gente dá uma oportunidade para o pessoal? Por alguma questão? Você pode falar mais 5 minutos, você vai ter que deixar o pessoal comentar, porque senão não vai perder muito, né? Certo. Bom, falando aqui do Six Sigma e Lean Thinking, eles têm basicamente foco na identificação de desperdícios, padronização de processos, foco na qualidade e melhoria na programação. Galera da engenharia já sabe o que é Six Sigma e Lean Thinking. O que eu estou trazendo aqui é que dá para aplicar isso também nas escolas, né? O sistema DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, para definir metas, medir o processo, analisar e determinar a causa raiz, melhorar o processo, controlar o desempenho, e o DPMO, que significa a quantidade de defeitos por milhão de oportunidades, né? Que identifica o padrão sigma do processo. Aqui eu trago a tabelinha, que a galera da engenharia já conhece, né? De acordo com o DPMO, você consegue dizer a escala sigma do teu processo. Estou acelerando bastante. São os passos para que você chegue ao cálculo do DPMO. E, assim, esse é o nosso processo, né? Falando de uma forma bem rápida, né? A galera depois pode entrar em contato comigo para pegar mais informações. Então, está aqui um desenho do sistema de atendimento de engenharia, de sistema de atendimento das solicitações da Escola Americana do Rio de Janeiro, desenhados em sistema de business modeling. A ferramenta utilizada foi o Visage, né, com as piscinas de responsabilidade, as tarefas, as atividades, os responsáveis e os outputs, né? Então, muito simples, uma forma simplificada, onde eu acho muito interessante que toda hora a gente volta aqui, quando quer explicar como é que funciona o atendimento, eu volto nesse processo e explico, e a coisa, as pessoas ficam satisfeitas, né? Entendem facilmente como é que as coisas acontecem, e dá uma organização, né, ao nosso atendimento, é muito legal. Bom, na aplicação do conceito, teve uma fase ali de coleta de dados, porque eu apresentei para vocês ali um sistema helpdesk, esse helpdesk me gera o famoso planilhão, esse planilhão depois é tratado, porque eu tenho dado bruto, e eu tenho que transformar esse dado bruto em informação, né, para a gente poder chegar e entender o nosso processo. Algumas métricas, critérios de qualidade foram estabelecidos, como o tempo de primeiro atendimento, 90 minutos, e o tempo de fechamento de ticket, 48 horas. Olha, métricas audaciosas, dificílimas, né? Na época, nós escolhemos aqui, na época que eu fiz esse trabalho, nós usamos uma ferramenta de Pareto, né, análise dos dados, e um Pareto para poder identificar as principais causas de falha, né? Foram apuradas 70 ocorrências de falha, e interrupções de serviço e falhas de monitoramento representavam os maiores problemas causadores de falha, né? Então, olha que coisa aí, a partir dos dados gerados pelo helpdesk, foi possível fazer esse tipo de análise, né? Também utilizamos uma ferramenta de Ishikawa, que eu não estou conseguindo ver direito aqui porque o Zoom está me atrapalhando, mas o Ishikawa, na sua essência, que é uma ferramenta de qualidade, onde a gente conseguiu identificar 18 falhas, 18 problemas que podem causar a falha no atendimento da equipe de manutenção.
Ainda dentro do conceito de métricas de Six Sigma, nós julgamos ali numa carta, né, de limites superiores e inferiores às ocorrências, né, a quantidade de ocorrências e com que variação elas aconteciam, uma aproximação com uma curva normal para tentar entender, né, para avaliação de tempos de primeira resposta, nós tínhamos uma média de 31 minutos com desvio padrão de 19 minutos, né? Isso depois de uma limpeza de dados, ali descartando dados, registros que não permitiam esse tipo de análise, né? Então, foi uma abordagem do ponto de vista de tempo de primeiro atendimento. E, do ponto de vista de ticket aberto, também a avaliação do tempo que o ticket ficou aberto, ou seja, também, em média, 40 horas e o desvio padrão de 27 horas, uma variabilidade muito grande em relação à média e o desvio padrão, né? A medida de dispersão muito grande. Fazendo um resumo aqui da avaliação Six Sigma e tentando agilizar para poder terminar, o nível Sigma desse processo, após essa avaliação, era o nível Sigma 3,55. Né? E quando eu conversei com um professor de Six Sigma, na época, que estava me auxiliando nesse trabalho, ele falou o diagnóstico dele era que realmente não se tratava de um processo industrial, era um processo que tinha muitas variáveis, muitas variações, muitos elementos, diferente de um processo industrial, que às vezes um fio de cabelo já promove uma discrepância, né? Então, às vezes, as coisas são bem pontuais, são câmaras limpas, são todos os processos muito fechados, e o processo de serviço ele é muito aberto, mas por isso que o nível Sigma fica nessa proporção. Os conceitos de Lean Thinking também, só para chegar num resumo, que o Lean Thinking ele visa combater desperdícios e desenvolver os membros da equipe e os departamentos para aproveitar a oportunidade de melhoria e implementar mudanças positivas. No caso do processo de atendimento de manutenção, a gente identificou que 30% das ocorrências vinham de falha de operador, 18% de excesso de repriorização, 11% de falta de sobressalente, 7% por falha de controle de agendamento. Bom, e com isso aí a gente tomou providências para melhorar o planejamento e programação das tarefas, repriorizar tarefas e repriorização de tarefas deveriam ser discutidas com o coordenador, porque muitas vezes o técnico ele tomava providência de parar um serviço para começar outro só porque alguém chamou ele rapidinho, dá uma paradinha e vem aqui. Então, na verdade, você conscientizar o teu mecânico, o teu técnico, que ele não pode simplesmente parar um serviço para atender outro, porque existe uma ordem, existe uma questão de aprovação, existe uma série de questões ali que estão sendo avaliadas. Lógico que depende do que está se falando, né? Os técnicos hoje já têm uma maturidade um pouco maior para entender o que eles podem ou não fazer, mas num determinado momento não se tinha essa visibilidade. Além disso, revisão de processos de compras, que é um gargalo, porque você às vezes para num processo que não faz parte do departamento ali de manutenção, então você precisa criar um estoque mínimo como um amortecedor e ter de peças e insumos. Além do treinamento dos técnicos, que tem que ser constante. É isso aí, gente. Falei rápido, desculpa, mas foi a forma que eu encontrei de tentar cumprir o tempo. Obrigado, professor. Opa, Léo, grande trabalho aí que você apresentou. Acredito que essa área que a gente fala aqui, manutenção não industrial, tem muita gente que acha que é uma área fácil de trabalhar, né? Só que eu sempre digo que tem uma variabilidade, como você colocou e foi constatado pelo professor que fez a avaliação lá nas tuas curvas, que realmente a variabilidade é muito grande. Então, você chega na indústria, o cara é eletricista, ele só faz aquela elétrica básica ali na planta ali e deu. Agora, num ambiente não industrial, o eletricista é igual um MacGyver, né? Ele trabalha com várias frentes, diferentes situações e variáveis que às vezes não são controláveis, né? Idem para o mecânico, idem para o cara da refrigeração, para o pintor, para o carpinteiro e assim vai. Então, é uma área, né, que eu também já trabalho com isso aí há 44 anos, no outro dia eu fiz as contas, tem 44 anos que eu estou na parte de manutenção,
E te confesso que é uma escola, né? É uma escola paralela à sua engenharia que você fez elétrica, que eu fiz de civil e mecânica, e no final o cara da Predial ele tem que entender um pouquinho de cada coisa pelo dia a dia que ele está ali dentro, ali, porque senão é extremamente enrolado, né? E você, como eu falei no início, você teve uma trajetória que foi normalmente muito parecida com o pessoal da área de civil, quando acaba caindo em manutenção, né? E facilities, porque você veio juntando conhecimentos de outras áreas que foram agregando ao que você faz hoje, né? Então, hoje, quando você fala da escola e você apresenta os gráficos vieram de outras formações que você teve e veio da tua experiência com outras abordagens, e aí no final você consegue enxergar o facilities e a atividade de engenharia no setor de ensino de uma forma muito abrangente, entendeu? Com muita riqueza, com muita clareza, como aquela discussão que a gente teve essa semana lá, quando a gente foi bater um papo lá sobre a apresentação, que você falou da parte da segurança do trabalho, né? Então, se você não tiver cuidado, a parte de facilidade, você vai abraçando tanta coisa que às vezes foge do seu conhecimento, e mesmo que não fuja do conhecimento, foge da tua competência de gestão de tempo, porque é tanta variável que vai entrar ali para você administrar que fica difícil. Então, eu estou muito feliz de ter feito esse convite para você. Acredito que tenha sido uma belíssima palestra. Com certeza você preparou muito bem a apresentação. E a introdução que demorou mais um pouquinho, né? 40 minutos na introdução. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que na introdução você você não se apresentou, na verdade, você foi colocando informações que você depois apresentou o porquê que você chegou nesse ponto aí.